Meu nome é Thiago de Oliveira Gonzaga Teixeira e, sob a orientação do professor Nelson Luiz Cosmo, realizei o trabalho intitulado Morfologia Funcional da copa das folhas de Cupana vernalis campis, Cuvatã e Floresta Aluvial. O objetivo do trabalho foi avaliar indivíduos de Cuvatã crescendo em diferentes condições de hidromorfia do solo em ambiente aluvial. A área trabalhada está inserida nas delimitações da refinaria Presidente Getúlio Vargas, no município de Araucária, Paraná. A vegetação local consiste em uma floresta umbroflamista aluvial, onde o clima, segundo a classificação de Köppen, é do tipo CFB e o solo, gleissolo. No local estão presentes 21 parcelas permanentes de 10 por 10 metros, onde é medido mensalmente o nível do lençol freático há 21 anos. Em 4 dessas parcelas foram instalados piezômetros automáticos em 2011, segundo o trabalho de Blum et al., que virá a ser publicado. No presente trabalho foi utilizada subparcelas de regeneração de 5 por 5 metros e parcelas temporárias de 2,5 por 2,5 metros inseridas nessas parcelas maiores. Com isso, utilizando do valor médio da profundidade do lençol em uma série de 2011 a 2018, as amostras foram separadas em 3 grupos, um de maior hidromorfia, um de média hidromorfia e um de menor hidromorfia do solo. Nas parcelas temporárias foram amostrados 36 indivíduos entre 7 e 22 centímetros de altura, onde as variáveis coletadas foram a altura e diâmetro do colo, além do número de indivíduos por parcela. Já nas subparcelas permanentes de regeneração foram coletadas 90 amostras, ou seja, 90 indivíduos, onde as variáveis coletadas foram diâmetro do colo, altura total, altura da copa fotossinteticamente ativa, diâmetro maior da copa, número de nós com bifurcação, altura do ponto de inversão morfológica, além do número de indivíduos por parcela. Após a coleta dessas variáveis de porte e arquitetura de copa, realizou-se a coleta das variáveis foliares, onde foi selecionado 5 indivíduos para cada nível de hidromorfia, com diâmetro do colo entre 9 e 19 milímetros e 11 e 172 centímetros, onde em campo foi coletadas as variáveis número de folhas, comprimento foliar e número de folíolos, e em laboratório, espessura de folíolo, área total da face adaxial, massa fresca, massa seca. Então, calculados índices área específica, concentração de matéria seca, massa específica aparente e massa específica base. Com isso, realizou-se análises uni, bi e multivariadas, a fim de verificar características gerais da população, variáveis de maior relevância alométrica, variáveis de maior representatividade na variância multivariada dos indivíduos e diferença nos indivíduos submetidos a diferentes níveis médios do freático. Analisando primeiro os indivíduos entre 7 e 22 centímetros de altura, vemos aqui os valores médios para cada parcela e cada nível de hidromorfia. Vemos que a menor hidromorfia apresentou um maior número de indivíduos regenerando, que apresenta-se uma estatística básica para os indivíduos maiores que 22 centímetros de altura em cada nível de hidromorfia. Pode-se afirmar que há uma tendência de haver uma maior ramificação no menor nível de hidromorfia. Contudo, a grande maioria dos indivíduos não apresentaram ramificações, mostrando que a espécie tende a apresentar um crescimento monopodial quando jovem. Por meio do índice de correlação de Pearson para as variáveis de porte e arquitetura de copa, vemos que as variáveis que apresentaram a maior correlação foram altura de copa com altura total, seguido de altura do ponto de inversão morfológica com altura total com o diâmetro do colo e a altura do ponto de inversão morfológica com o diâmetro do colo. Já para as variáveis foliares, as maiores correlações foram entre a área média dos folíolos e seus peso úmido e peso seco, entre o peso úmido e o peso seco dos folíolos, entre a concentração de matéria seca e a massa específica básica e, de forma inversamente proporcional, a área específica e a concentração de matéria seca e área específica e massa específica básica. Já correlacionando variáveis foliares com as variáveis de porte dos indivíduos, vemos uma correlação entre o peso úmido e o peso seco dos folíolos com o diâmetro da copa. Aqui é apresentada uma representação gráfica multivariada por meio das faces de Chernoff das variáveis de porte e arquitetura de copa de cada indivíduo e a respectiva profundidade do freático de sua parcela. Vemos que predomina indivíduos de menor porte, uma pouca distinção entre os indivíduos sob cada nível de hidromorfia e a presença de possíveis outliers, os quais foram calculados e retirados a partir da distância de Mahalanobis. Com isso, realizou-se a análise de componentes principais utilizando-se do score Z das variáveis a fim de anular o efeito das unidades de medida. Para as variáveis de porte e arquitetura de copa, 2 componentes principais foram o suficiente para abranger mais de 90% da variância dos dados, onde a maior variância adveio da altura da copa e não verificou-se uma distinção entre os 3 níveis de hidromorfia. Já nas variáveis foliares, 4 componentes principais foram necessárias para atingir mais de 90% da variância dos dados, onde as variáveis de maior representatividade foram área média dos folíolos, peso seco e peso úmido dos mesmos. Tal característica pode ser verificada também pelo cálculo do índice de plasticidade fenotípica. Por meio do teste de normalidade univariada de Shapiro-Wilk, vemos que somente as variáveis foliares apresentaram normalidade, menos as variáveis número de folhas por indivíduo e número médio de folíolos por folhas. Com isso, as variáveis que apresentaram normalidade univariada foram agrupadas e então realizados 6 testes de normalidade multivariada, nos quais 5 apresentaram resultados positivos. Com tal requisito alcançado, foi então realizado 4 diferentes análises de variância multivariada ou MANOVA, onde o conjunto de dados não apresentou diferença ao nível de 5% de significância. Sendo assim, realizou-se uma análise de variância ou ANOVA para cada variável, onde somente as variáveis número médio de folíolos por folha e comprimento de folha apresentaram uma diferença significativa. Dessas duas, por meio do teste de Tukey, a variável número de folíolos apresentou um resultado duvidoso, pois somente a condição de menor hidromorfia com a de média hidromorfia apresentou uma diferença significativa. Já para a variável comprimento de folha, a condição de maior hidromorfia apresentou valores maiores, comparando-se com a condição de menor e média hidromorfia. Com tudo isso, constatou-se uma grande variação nos resultados, porém sem indicações de que haja variações estatisticamente significativas entre os 3 níveis de hidromorfia avaliados. Para isso, 2 hipóteses são levantadas.
Uma, o fato de se tratar de plantas jovens ainda explorando uma camada superficial do solo, e outra se deve à grande heterogeneidade do micro-relevo do ambiente avaliado. Além disso, a ausência de indivíduos adultos nas parcelas, apesar da ocorrência de regeneração há vários anos, indica que a espécie possa não ser adaptada à saturação hídrica por períodos prolongados. Sendo assim, conclui-se que uma maior hidromorfia do solo afeta o desenvolvimento da espécie Cupania vernalis, inexistem indivíduos adultos nas parcelas amostradas, há um menor estabelecimento dos indivíduos após a fase de plântula nas regiões de maior hidromorfia, a espécie tende a apresentar um crescimento monopedial quando jovem, indicando sua condição de espécie secundária e facultativa, tolerando sombreamento parcial quando jovem, mas demandando insolação direta para a expansão de sua copa. O tamanho da copa fotossinteticamente ativa e diâmetro da mesma apresentam forte correlação com a altura dos indivíduos, sendo o diâmetro da copa também correlacionado com a massa foliar. E por último, as principais variáveis que influenciaram na distinção interespecífica foram altura e diâmetro da copa, área e massa dos folíolos. Obrigado.